capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso de 11 a 32. Lucas, capítulo 15, verso de 11 a 32. Eu vou fazer a leitura os irmãos me acompanhem. E nós vamos dividir essa pregação em duas. A primeira parte vai até o verso 24, nós vamos desenvolver hoje. E a segunda parte vai do verso 25 ao verso 32, que nós iremos desenvolver na escola dominical, aquela parte, nosso culto na parte da manhã. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um cidadão daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, se jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, eu escolhi esse texto porque, na realidade, essa parábola vai falar do relacionamento entre Deus e o pecador. E quando eu me deparo com uma parábola tão complexa como essa, eu chego à conclusão que eu não vou conseguir desenvolver todo o potencial que essa parábola tem. Mas com certeza alguma coisa vai ficar no nosso coração, porque é a palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que essas 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e a parábola do filho perdido, se fôssemos seguir essa mesma ideia, todas elas estão interligadas.
A parábola do filho pródigo, ela vai um pouco além. Por quê? Porque o objetivo de Jesus era alcançar ou explicar ou apresentar aos fariseus que o criticavam o que representava o reino de Deus, o que ele estava fazendo ali naquele momento. A crítica dos fariseus que estavam murmurando contra o Senhor Jesus é que ele estava dizendo que ele recebia pecadores e comia com eles. E quem eram esses pecadores? Era o povo de Deus que estava perdido. Eram os judeus, eram o povo da aliança, homens que faziam parte do povo da aliança, mas que estavam distantes, meretrizes, publicanos, pecadores. Eram esses que ele acusava de Jesus ter comunhão, comer com esses homens. E aí ele lança essas 3 parábolas para ensinar o que significava o reino de Deus, o que significava aquilo dentro da economia divina. Certa vez ele disse: eu não vim curar sãos. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E nós estamos vendo aqui, na realidade, a mesma temática. Por quê? Porque a parábola está mostrando o relacionamento entre Deus e o pecador, e também o relacionamento de Deus com aquele que se julga justo. Alguns propõem outros nomes para a parábola. Já ouvi até pai pródigo, não no sentido de ser esbanjador, mas a prodigalidade no sentido de abundância, de ter um coração abundantemente aberto. A ideia de um desperdiçar do amor, o desperdiçar do amor de Deus. Não é um desperdício, mas a ideia de abundância do amor de Deus. E eu acho que um bom título para a parábola não seria o filho pródigo, não é o filho pródigo somente que está focado aí, mas seria o pai e os filhos perdidos. Essa não é minha proposta, não. É de um autor que daria o título dessa parábola como o pai e os filhos perdidos. Por quê? Porque a parábola vai falar do relacionamento de Deus com o pecador e com aquele que se julga justo diante de Deus. Essa é a motivação da parábola. O Senhor foi motivado pela murmuração dos fariseus, aqueles homens religiosos que não aceitavam, não entendiam que a graça de Deus era tamanha e era voltada para aqueles que eram pecadores, aos homens que estavam distantes de Deus, como eles também. Agora, para nós entendermos essa parábola, nós precisamos, na realidade, adentrar no contexto dela. E é isso que nós vamos fazer. Tá? O que nós temos aqui retratado é o comportamento de um homem oriental dos tempos antigos. O comportamento deles era completamente, a cultura deles é completamente diferente da nossa. E nós precisamos entender isso para entender essa parábola. Por quê? Porque a relação da parábola aqui não é uma relação bionívoca. Ou seja, todos os elementos da parábola estão representando alguma coisa espiritual. Como, por exemplo, a parábola das 10 virgens. As virgens representam os santos, o óleo é o Espírito Santo e tal. Não é assim que nós vamos entender essa parábola. Nós vamos entender a parábola como um todo. É lógico que existem algumas coisas bastante pontuais. O pecador, na pessoa dos 2 irmãos, o amor de Deus na pessoa do Pai, mas a história que a gente precisa compreender, para entender o que o Senhor Jesus está nos mostrando, a sua abundante graça,
A graça de Deus, aquela que onde o pecado abundou, a graça extravasou, superou esse pecado. E é isso que nós vamos ver aqui. No verso 12 ele diz assim, continuou. No verso 11 já fala assim, continuou. Isso quer dizer que essas três parábolas, elas estão relacionadas. É como se Jesus estivesse acrescentando a cada uma delas uma informação diferente, um aspecto diferente para aquilo que ele queria apontar no comportamento impiedoso e pecaminoso daqueles homens que murmuravam porque Jesus estava recebendo e comendo com pecadores. Na realidade, eles estavam acusando Jesus de ser um homem ímpio. Essa era a grande acusação ali daquele homem, daqueles fariseus. Então a parábola, nós precisamos entender que a parábola apresenta três personagens centrais: o pai e os seus dois filhos. O filho mais novo, o que ele faz? Ele pede ao pai a sua parte da herança e vai embora. E o que significa isso naquele tempo? O que nós vamos ver que a atitude desses três personagens, eles estão relacionadas diretamente ao contexto, aquilo que Jesus Cristo está querendo mostrar. Tá? O que nós estamos vendo aqui, queridos, na realidade, é um resumo do Evangelho da graça de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus veio e estava fazendo no meio do seu povo. O que significa? O que significaria? O que significava um filho pedir a herança para o seu pai? No Oriente Antigo, o costume determinava que os bens só poderiam ser repartidos, a herança só poderia ser repartida somente depois da morte do pai. O testamento era muitas vezes emitido na iminência da morte do pai. Em casos especiais, poderia haver a divisão da herança antes disso. Mas nunca eles iriam poder vender essa herança, essas propriedades. Poderia ser dividido, mas o usufruto delas seria do pai enquanto o pai vivesse. Ao pedir a herança, a sua parte, como ele diz aqui, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, o filho estava dizendo que queria que o pai morresse. Literalmente ele estava falando, eu desejo a sua morte, por quê? Porque eu quero a minha herança, a sua vida não me interessa, eu quero aquilo que você pode me dar, eu quero os seus bens. E outra coisa que ia contra os costumes da época era a venda da terra. Ele podia até possuir aquela terra, mas ele não poderia vender enquanto o seu pai estivesse vivo. E não só por isso, porque a propriedade, nós vemos isso na Escritura, naquele tempo ali, entre aquelas pessoas, representava a identidade da família. A terra representava a identidade da família. Então, no momento que aquele jovem, ele pede a sua parte na herança, ele estava dizendo assim, eu estou desprezando o meu pai, eu desprezo o meu irmão e desprezo a velhice do meu pai. Por quê? Porque quando o pai ficasse velho, os filhos teriam que sustentá-lo com as suas posses. E aí ele está dizendo para o pai, pai, eu quero a sua morte. Eu desprezo a sua vida, não estou preocupado com a sua velhice. Você, meu irmão, desprezo você também. Para mim não há importância nenhuma na nossa relação. Mesmo porque depois que o pai morresse, a propriedade que era dividida, os irmãos moravam nela. Depois da morte do pai, eles viveriam na mesma propriedade. E dessa forma, com esse comportamento, aquele jovem está excluindo qualquer possibilidade de uma comunhão, de uma habitação conjunta futuramente com seu irmão.
é o completo desligamento daquela família. Aquela família morre para aquele jovem. Essa era a atitude daquele rapaz. Ele estava renegando quem ele era, o seu passado, os seus familiares. Isso na cultura oriental, até mesmo na nossa cultura, né? Mas na cultura oriental isso era muito forte, muito vergonhoso, muito vexatório, muito entristecedor. Mas por outro lado nós temos aí a atitude do pai. Tá? O que o pai faz? O pai faz e reparte a herança. É interessante porque a atitude do pai foi uma atitude, a gente às vezes não consegue entender isso. Eu, quando estava lendo isso, não entendi muito bem. Porque é uma cultura diferente, mas a atitude do pai em permitir que a herança fosse dividida ainda vivo, foi uma atitude de amor. Por quê? Porque o pai poderia castigar o filho que agisse dessa forma. Legalmente, o pai, diante das autoridades, diante da lei, ele poderia reverter aquela situação por dizer que foi constrangido a fazer aquilo pelo filho. E aí nós estamos vendo dentro do contexto histórico, do contexto cultural deles, que as atitudes desses pais são únicas, demonstrando qualidades de um amor que vão além do que geralmente é experimentado e esperado de qualquer pai terreno. E seria dar até a liberdade ao filho de rejeitar a ele mesmo. Dar a liberdade para rejeitar a pessoa que ama. Isso aquele homem faz. Dentro daquela cultura, era um ato de amor sem precedente. O filho é atendido no seu pedido. Mas aqui nós temos também nessa parábola, não só comportamento e atitude do filho que pede a parte dos bens, a atitude do pai em conceder, e foi uma atitude de amor e misericórdia, que ele poderia ter rejeitado, mas também a atitude do irmão mais velho. Olha o verso 12, que interessante. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. O irmão mais velho também recebe herança. É o que o texto diz, repartiu a eles. No momento em que o pai divide a herança, ele não dá somente para o filho mais novo, ele reparte entre os dois filhos. O irmão mais velho, o que ele deveria fazer? Ele deveria se negar a receber a sua parte em protesto contra as implicações da atitude do irmão. Mas o que ele faz? Ele recebe também a sua parte, ele silencia. E com esse silêncio, ele mostra que o seu relacionamento com o seu pai não era como deveria ser. E também com o seu irmão. Ele demonstra que não tinha nenhum amor por ele. O que a atitude do filho mais novo representava? Como nós já falamos, uma ruptura com a família, desejo de morte do pai, distanciamento do seu irmão. Ele se separa completamente, esquece da sua família, não tem mais família, agora é ele sozinho. E essa ação era uma ação repulsiva diante da comunidade, da sociedade em que ele vivia. A aldeia que ele vivia poderia fazer um ritual, uma cerimônia, que o excluía completamente das relações daquela comunidade. Por causa disso, aquele jovem passava a ser odiado pela aldeia. Por quê? Porque ele vende as propriedades de seu pai. Uma coisa que era abominável fazer. Ele recebe, pede a herança antecipada
claramente desejando a morte do pai. Ele demonstra desprezo pelo seu pai e pela sua família. O que a atitude do filho mais velho representava? O silêncio dele diante da divisão de bens. Ele recebe a sua parte, ele silencia, ele deveria ser o reconciliador do pai com o filho. Ele deveria entrar ali na brecha e dizer: não, meu irmão, não faça isso é loucura, meu pai e tal, e entrar ali, porque ele como sendo uma terceira pessoa, ele deveria ter assumido essa função de reconciliar o pai com o seu filho. Mas com essa atitude com o seu irmão, ele mostra que o seu relacionamento, tanto com o seu irmão quanto com o seu pai, estava rompido. Queridos, quando nós estivermos expondo, pensem no contexto em que Jesus falou essa parábola. Que contexto é esse? Os judeus rejeitando o ministério de Cristo. Os judeus rejeitando seus próprios irmãos que estavam perdidos e viviam em pecado, distantes de Deus, mas que eram irmãos, faziam parte da mesma aliança. Façam sempre essa ligação, porque só assim nós vamos conseguir compreender o que realmente essa parábola está querendo mostrar. Dos versos 13 a 16, a palavra de Deus diz assim: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, quer dizer, ele pega a sua parte da propriedade e vende. Ele não poderia fazer isso, ele não podia dispor dela para vender, somente com a morte do seu pai, mas ele faz isso, seu pai permite que ele faça isso. Então ele se torna cada dia mais odioso diante daquela sociedade, porque aquela atitude representava um completo desprezo para com seu pai e para com a sua família e a sua comunidade. Ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Agora, nesse momento, aquele jovem sai, ele vai para um país distante. E nesse país distante, nesse local longínquo, ele passa por todos os tipos de coisa. A miséria o alcança. E o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que o desejo daquele jovem que estava ali naquela comunidade do seu pai, gozando da comunhão do seu pai e gozando da comunhão da comunidade, ele agora vai por um lugar distante, o mais distante possível. E isso ratifica, confirma o desprezo que ele tinha pela sua família, pelo seu pai, pelo seu irmão. Ele quer ficar distante. Ele está distante, completamente distante dos caminhos do Senhor, fazendo o paralelismo entre a parábola e o pecador. Não era o caso de alguém que estava imigrando. Não, era um jovem orgulhoso que abandona a sua família e as suas origens e vai para um país distante e dissipa, gasta os seus bens de forma desordenada, extravagante, demonstrando uma vida corrupta e de pecado, longe da casa do Pai, longe da presença de Deus. Mas essa miséria em que ele se encontra, e que o texto vai mostrar aqui, ela não para aí. Por quê? Porque a Escritura diz aqui, a parábola diz, que agora ele começa a guardar porcos, a tratar de porcos. E é interessante porque esse era um serviço vil, e mais vil ainda para um judeu. Ele chega naquele país com posses, com bens, e poderia se esperar, mesmo depois da sua completa miséria, completa falência, um pouco de dignidade. Era interessante porque no Oriente, quando você queria se livrar de alguma pessoa assim, de algum importuno,
como esse, agora ele é um mendigo, agora é alguém que está pedindo favor. Era um homem rico, agora está no fundo do poço. Eu vou me livrar desse cara. O que eu podia, eu já tirei dele. Quando eu tinha dinheiro, eu queria estar perto dele. Agora eu não quero nada com esse cara, porque ele vai me pedir dinheiro, vai me pedir, para ajudar e tal, vai ficar batendo na minha porta. Não quero isso para mim. Então o que ele fazia? O que esses homens faziam? Davam atividades, tarefas que eram indesejáveis, que certamente esses homens iriam rejeitar. Mas o que acontece com aquele jovem? Ele não rejeita. Ele aceita. E é interessante porque um judeu solitário em um país distante seria especialmente vulnerável, principalmente num período de grande fome, como era o que estava acontecendo ali naquela região. Aquele jovem aceita fazer aquilo que era uma grande vergonha para ele, para a sua religião, que era tratar de porcos. O porco era considerado um animal impuro e os judeus jamais poderiam criar porcos. Se nós formos abrir, só vou abrir um texto da Escritura, lá de Levíticos, capítulo 11, verso 7. A palavra de Deus diz assim: lei sobre os animais limpos e imundos. Também o porco, porque tem unhas fendidas e casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. O porco era um animal imundo. O judeu não comia porco. O judeu não tratava de porcos. E quando a gente vê aquela parábola de Jesus expulsando os demônios e mandando para uma manada de porcos, o que eles estavam fazendo ali naquela região ali da Palestina, aquela região ali judaica, eles estavam fazendo alguma coisa contra a lei. O Talmud, que é uma coleção de doutrinas rabínicas, ela dizia o seguinte: maldito seja o homem que cria porcos. O que nós estamos vendo aqui, queridos? Nós estamos vendo um homem que é obrigado a renegar a religião por completo. Ele nega a sua religião por completo. E por causa disso, ele fica impedido de guardar o sábado, porque o judeu, quando estava em outros lugares, em outras regiões, ele guardava o sábado. Ele guardava o dia do descanso, mas ele se tornava impossibilitado, porque se tornara imundo. Por quê? Porque trabalhava, cuidava de porcos. E o que nós estamos vendo aqui no retrato dessa parábola era a situação daquele jovem que estava apontando para a sua vida espiritual, ou seja, a distância completa dos caminhos do Senhor e a total alienação da religião. Essa era a condição daquele jovem. Mas é interessante nós percebermos que ali ele estava passando fome. Ele trabalhava, ele recebia alguma coisa para comer, as pessoas não lhe davam nada, e ele tentava fazer o quê? Comer dos restos dos porcos. Lá no verso 16, assim, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. O que é alfarroba? Os porcos naquelas regiões, eles comiam um tipo de vegetal. A alfarroba, existiam dois tipos de alfarroba. Uma que era um tipo de uma vagem comestível e doce, e uma outra espinhosa que criava umas pequenas árvores, que era um tipo de plantação usada como madeira para queimar, crescia de um côvado com ramos, produzia sementes de pouco peso, duras e azedas, que não eram comestíveis, mas que em tempos de grande necessidade e escassez serviam para tal. E eram essas coisas que os porcos
comia. Só que isso não alimentava, não saciava a sua fome. Aquele jovem chegou ao fundo do poço da sua miséria, tanto material como espiritual. E quem esse jovem está representando aqui nessa parábola? Os publicanos e pecadores. Aqueles que os fariseus olhavam para eles e diziam que eles eram menores, que o reino dos céus jamais iriam se abrir para eles, que eles estavam distantes da graça de Deus, que a graça de Deus jamais poderiam alcançá-los por ser quem eles eram, traidores da nação, pecadores. É esses que o Senhor está caracterizando como o filho mais novo, porque estavam no fundo do poço, na miséria espiritual. E aí no verso 17 nós vemos aí o arrependimento desse jovem, que na realidade está apontando para o arrependimento desses homens, para o reconhecimento do seu pecado e da graça e da misericórdia de Deus, e que eles precisam se voltar para Deus e se voltam para Jesus. É por isso que o ministério de Jesus era entre esses, é entre nós, porque somos nós que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Não são aqueles que se julgam santos ou se julgam sãos diante de Deus, mas aqueles que sabem que são doentes e enfermos, espiritualmente falando. E do verso 17 a 20, nós vemos traçado aí o arrependimento desses homens, desses que estavam comendo com Jesus, que estavam buscando a Jesus, ao contrário dos fariseus, que conheciam a palavra de Deus, que eram homens religiosos, mas que, paralelamente ao seu comportamento, ao exemplo do seu comportamento, representavam o filho mais velho, essa parábola. Versos 17 a 20 eu vou ler. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e com o padecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Nós estamos vendo aqui agora, nessa parábola, o arrependimento daqueles homens, no momento que aqueles homens, aqueles pecadores, aqueles publicanos, como aquele da parábola, o publicano e fariseu, e como muitos outros, que se voltaram para o Senhor, porque reconheceram que eram pecadores, quando tiveram contato com o Senhor Jesus. Quando ouviram a mensagem do Evangelho através dele, foram em direção ao Cristo das Escrituras. E é isso que está sendo relatado aqui. No verso 17 diz assim: então, caindo em si, nós estamos vendo aí na parábola sendo traçado o arrependimento. Cair em si aqui, essa expressão indica alguém que está fora de si, de seu juízo perfeito, e de repente ele volta a si, como lá em Efésios capítulo 4, 17, que diz que os gentios são alheios às coisas de Deus, alienados das coisas de Deus. Era isso que esse rapaz se encontrava, estava alienado da sua situação, de quem ele era, dos seus familiares, ele estava completamente distante. E aí, num determinado momento, quando ele olha para dentro de si e vê a sua condição, ele cai em si, ele volta a si. É a ideia de alguém que está louco e volta à sanidade. Como nós vemos lá em Lucas capítulo 12, verso 20, daquele homem que quer recolher tudo em seus celeiros, e a palavra de Deus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será? O que você tem guardado até esse momento?
Por quê? Porque ele estava completamente alienado da sua realidade, da verdade de Deus. Estava voltado para os bens materiais, cada dia mais e mais queria alimentar a sua alma disso, e estava completamente esquecido e alienado das coisas de Deus. Ele é considerado um louco. Essa é a ideia aqui dessa expressão, caindo em si. E essa expressão demonstra o arrependimento daquele jovem, de alguém que estava nesse estado de alienação e loucura, e volta ao juízo perfeito. É interessante que no Novo Testamento, uma das palavras para arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente. E a mudança de mente, ela está sendo retratada aqui. Por quê? Porque é um momento de profunda reflexão, que ele olha para a sua condição e lembra-se de como era no passado, e agora ele muda completamente a sua mente. Ele não está mais pensando como pensava antigamente, que pegou todos os bens do seu pai e agora dissipa isso, vai para longe, não quer completa distância e completa alienação dos seus familiares, da sua família, do seu pai. É uma mudança completa de mente, mesmo porque o que vai representar aquela atitude dele de retorno à sua comunidade, à sua aldeia, a seu pai. Ele reconhece que a situação, a condição de empregado, de escravo de seu pai, era muito melhor do que a sua hoje, atualmente. Alguns dizem que essa conversão aqui é uma conversão insincera. Na realidade, isso é uma parábola. Ele está fazendo um paralelo. Ele está mostrando no teor geral dessa parábola o que estava acontecendo ali na vida daqueles homens, daqueles publicanos, daqueles pecadores, quem eles representavam no meio do povo de Deus. Esse filho mais novo, insano, que está alienado completamente da comunhão do Pai. Mas o que nós temos aqui, na realidade, é um verdadeiro arrependimento. Olha as expressões, olha a maneira como ele desenvolve essa sua reflexão. Ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu que morro de fome? Ele reconhece a sua condição de miséria. Em segundo lugar, verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, aprendi isso recentemente. Recentemente, entendam, não foi ontem nem hoje, mas não foi no início da minha carreira cristã. E isso nós deveríamos ter aprendido no início da nossa carreira cristã. Todo pecado é pecado contra Deus. Davi, lá no Salmo 51, verso 4, abram aí. Salmo 51, verso 4. É um texto de Davi que fala da confissão e arrependimento. Diz assim: ao mestre canta o salmo de Davi quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba e matado Urias. Aí ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, lava-me, pois eu conheço as minhas transgressões. Aí ele diz: pequei contra ti somente. Esse conhecimento, essa convicção, é a convicção de um homem que teme a Deus, um homem que teme a Deus, um homem que reconhece que primeiramente o seu pecado não é contra o seu próximo, mas primeiramente é contra o Senhor. Davi matou Urias e adulterou com a sua mulher, com a mulher de Urias.
ele reconhece que o pecado dele foi pecado contra Deus. É isso que esse jovem está dizendo aqui. Pequei contra o céu. Ele reconhece que peca diante de Deus. Tá? Ele reconhece que peca contra a santidade de Deus. Porque ter pecado contra o seu pai, desejado a sua morte, estar mais interessado nos bens, desprezado a velhice dele, e tudo aquilo que representava a posse daquela herança, era ter pecado contra Deus. E por isso ele reconhece que é indigno, ele é indigno de voltar à condição anterior. Olha o que ele diz: não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Sabe o que significaria o retorno à família? A humilhação, a aldeia. E nós vamos falar mais à frente sobre isso, no retorno desse jovem e na recepção do pai. Naquele momento ali, ao entrar naquela aldeia, as pessoas da aldeia poderiam vê-lo e saírem para a rua como uma turba, xingá-lo. E muitas vezes o que acontecia numa situação como essa, ele sofria agressões físicas pelo mal que ele fez para com o seu pai, para com a sua família. Era isso que acontecia naquela comunidade. Mas ele diz que reconhece que não poderia mais voltar à condição de filho, mas gostaria de ser, ao mínimo, um empregado. E o empregado não era aquele empregado servo, mas o empregado que não tinha nenhum vínculo, qualquer vínculo com aquela família. Ele reconhecia isso. Ele reconhecia que agora ele não tinha direito nenhum sobre aquela herança, direito nenhum de ser chamado filho. Ele deveria ser considerado como um estranho, sem nenhum vínculo de amizade ou familiar. Ele reconhece isso. É como Davi diz: prefiro estar à porta da tua casa do que nas tendas, habitar nas tendas da corrupção. Esse era o comportamento daquele jovem que apontava para os publicanos, para os pecadores que estavam vindo ao encontro de Cristo. Mas agora a parábola vai contar desse encontro do pai com o filho. E isso é extremamente significativo. É o que vai fazer toda a diferença. Do verso 20 ao verso 24, o encontro e o regozijo. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Queridos, veja a cena. O pai, provavelmente na sacada da sua casa, olha ao longe, distante, bem distante da aldeia, e vê aquele filho retornando. E provavelmente aquele filho maltrapilho, aquele filho todo esculhambado pela vida e por tudo aquilo que ele viveu ali no distanciamento do seu pai. E antes de qualquer ato ou palavra do filho, aquele homem corre em direção àquele jovem. Ele tem compaixão por aquela pessoa que está vindo ali, que ele é o seu próprio filho. A atitude do pai em correr
para fora da aldeia para encontrar o seu filho. Era uma atitude de compaixão e misericórdia. Abra aí o Salmo 103, verso 8 a 13. Salmo 103, versos de 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Querido, todas as vezes que eu falo sobre essa questão de pai e filho, isso mexe muito comigo, porque fala muito ao meu coração. Pela própria condição daquele rapaz, provavelmente aquele estado em que ele estava despertava a compaixão do seu pai. Também, não só por isso, mas pelo que ele iria sofrer se voltasse, se adentrasse à aldeia. E é por isso que o pai corre ao seu encontro. Nós vamos entender por quê. Mas antes disso eu gostaria de dizer que essa volta dele já demonstrava arrependimento e humilhação. Duas atitudes bastante opostas e diferentes. A primeira, quando ele sai de casa, orgulhoso, obstinado na sua partida. E agora o seu retorno, humilhado no seu retorno. Ele está humilhado, ele volta, ele se humilha, ele volta para os braços do Pai. A palavra diz que longe, ele está longe da aldeia, ele não entra na aldeia, ele não poderia entrar na aldeia. Ele não poderia entrar na aldeia, o seu pai vê isso e sabendo disso vai ao seu encontro, longe da entrada da aldeia. Por quê? Porque o seu retorno traria sérias consequências. A aldeia iria vê-lo voltar e pelas circunstâncias da saída ele seria rejeitado. Poderia haver uma reunião ali de uma turba hostil, xingamentos, zombarias e até mesmo abusos físicos. As pessoas podiam se lançar contra ele e apedrejá-lo, bater nele ou coisa do gênero. Ele iria enfrentar o ódio de toda aquela cidade. E é por isso que o pai, antes que ele adentrasse as portas da aldeia, corre ao seu encontro, porque ele sabe o que aconteceria com ele se ele entrasse. Mas é interessante porque a atitude do pai foi uma atitude de humilhação. A atitude de sair de onde ele estava e correr em direção ao seu filho era uma atitude de humilhação. A cultura oriental é completamente diferente da nossa cultura. Um nobre oriental nunca correria com roupas esvoaçantes para parte alguma. Era humilhante para o homem correr. Aos olhos orientais, era indigno um homem de idade correr. Aristóteles disse certa vez: os grandes homens nunca correm em público. E com essa atitude, o pai estava atraindo a atenção do público, tornando desse modo a reconciliação dele pública diante daquela comunidade. Ele passa aquela vergonha para que as pessoas olhem para ele e percebam que ele estava reconciliado com seu filho. Agora o seu filho entra na aldeia, mas debaixo da proteção do pai. É o pai que se humilha em favor do seu filho. Eu acho que essa expressão aqui, quando ele diz
aos seus servos: trazei depressa. É porque a aldeia precisava ver que ele agora estava entrando, mas com as vestes do Pai. E vestir as vestes do Pai seria uma atitude de honra para com aquela pessoa. Mas não é só isso que acontece. Ele diz que correndo o abraçou e o beijou. O beijo na cultura antiga, na cultura judaica, representava a reconciliação e o perdão diante de toda a comunidade. Então perceba uma cena, aquele jovem vindo, provavelmente todo maltrapilho, todo acabado, barbudo, humilhado, distante. Aquele pai olha aquele filho e pensa assim: se esse menino entrar, se esse jovem entrar na aldeia, ele vai ser apedrejado, ele vai ser xingado, a aldeia vai se virar contra ele pelo que ele fez. Eu vou correndo ao encontro dele, e corre ao encontro dele, o abraça e o beija. E aquelas pessoas estavam olhando ali aquela situação, olhando aquele homem. Como é que pode um homem correndo, um homem velho, um senhor? Que atitude humilhante, que atitude desprezível diante daquela sociedade. E quando eles olham, os olhos daquela sociedade agora estavam voltados para a atitude de humilhação do pai, uma atitude ridícula aos olhos daquela comunidade. E ele vai, aquele jovem, e aí eles olham e veem o seu pai pegando o seu filho e o beijando, se reconciliando com ele. E aquela cena é uma cena extremamente emblemática. Por quê? Porque quando ele vai e beija, o filho começa a falar de tudo aquilo que ele tinha pensado anteriormente em falar. Ele diz assim: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele diz assim: depressa, tragam uma roupa, tragam um anel no dedo, ele precisa entrar na aldeia, e todos verem que agora ele foi restaurado. Agora ele foi trazido à comunhão do Pai. E aqui nós estamos vendo uma atitude de um pai amoroso, restaurando a comunhão do filho, a família. Em primeiro lugar, trazendo a melhor roupa. Provavelmente aqui essa roupa era a roupa do pai. E toda vez que um convidado chegava numa casa, que dava uma melhor roupa para ele, é porque essa pessoa era uma pessoa ilustre, era uma pessoa digna, era uma pessoa importante. E não é à toa que ele usa essa expressão de roupa. Por quê? O que a roupa representa? A roupa cobre o quê? A vergonha do homem. Não é esse o conceito bíblico? É isso? Que roupa aquele homem estava vestindo? A roupa do Pai. Abra o Apocalipse capítulo 5, verso 5. Olha o que isso representa na Escritura. Não é Apocalipse capítulo 5, verso 5, acho que é o capítulo 2. Devo ter me confundido aqui. Só um minuto. Deixa eu me achar. Depois eu acho, eu anotei errado. Mas o capítulo 7, abram o capítulo 7, verso 13 e 14. Agora de cabeça eu não vou achar. 7, 13 a 15. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi: tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. As vestes representam santidade, a santidade de Deus. Uma das cartas do Apocalipse diz que
O vencedor será vestido com vestes brancas, com vestes celestiais, será vestido de santidade. É essa roupa que aquele jovem agora recebe, é a roupa do Pai. Quando os convidados chegassem e vissem aquele jovem vestido com a roupa do Pai, isso iria assegurar da parte deles a aceitação daquele jovem e aquela comunidade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: os fariseus não deveriam rejeitar a quem Deus abraçou, que eram os publicanos e pecadores, porque eles foram revestidos agora da vestimenta de Deus. Apocalipse 3:5. Abram aí. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Era isso que aquela roupa representava. Era isso que Jesus estava querendo mostrar com aquela parábola. Lá em Isaías 61, verso 10, a palavra de Deus diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Aquele rapaz agora estava vestido de uma veste nupcial, de uma veste que lhe daria o acesso à festa que o seu pai estava fazendo, as bodas, como nós chamamos, do Cordeiro. Com essa roupa ele foi revestido da santidade do Pai. Agora a sua vestimenta é a mesma vestimenta do Pai. Mas não só isso. Olha a palavra de Deus aqui diz, nessa parábola, diz assim: trazei depressa a melhor roupa, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. O anel representava a marca da família, significava uma assinatura, um símbolo de pertencer àquela família. E se nós olhamos para a palavra de Deus nesse aspecto, nós vamos ver lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, a palavra de Deus dizendo assim: quem também vós, depois que ouviste a palavra, na verdade, o evangelho da vossa pregação, da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, com o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Aquele anel dizia que ele pertencia agora àquela família. Agora ele era povo de propriedade exclusiva de Deus. E as sandálias nos pés? Os escravos andavam descalços naquela comunidade. Nos tempos antigos, você reconhecia um escravo porque ele estava descalço. Quem usava sandálias ou os sapatos na época eram pessoas livres, eram os filhos, que agora não é mais escravo do pecado. Agora, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E é nessa condição que nós precisamos permanecer. E aquelas sandálias demonstravam isso, que o Filho havia libertado aqueles homens, da mesma forma que aquele rapaz não era mais um escravo em sua condição, mas ele volta à condição de filho. E o que é interessante, o grande contraste, é que aquele rapaz que é aceito, ele reconhece que não tem esse direito. Ele reconhece que não tem aquele direito, mas ele é recebido. Eu tinha um professor que ele dizia, a respeito dessa parábola e de muitas outras: os que não merecem, ganham. E os que merecem, não ganham. Na realidade, os que não merecem, ganham. É aqueles que acham que merecem,
eles não ganham. Aquele rapaz reconhecia que ele não poderia voltar à sua condição antiga, mas ele é restaurado pelo seu pai a essa condição. E por último, verso 23: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. É interessante porque as comemorações para ocasiões especiais naquela época, eles matavam um novilho cevado. Sabe o que significa um novilho cevado? Um novilho preparado para isso. Aquele era um animal preparado para aquela ocasião, para aquela festividade. E ali ele estava demonstrando aquilo que acontece no reino dos céus, quando um pecador se arrepende. Lá no verso 7 ele diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que nós estamos vendo aqui, ao exemplo dessa festa, é aquilo que o Senhor vai fazer conosco, que faz sempre quando um pecador se arrepende. Abram aí Mateus capítulo 22, verso de 2 a 14. Mateus capítulo 22, verso de 2 a 14, a parábola das bodas. O reino dos céus é semelhante a um homem que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram. Enviou outros com esta ordem: dizei aos convidados: eis que preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Mas eles não se importaram. Verso 7: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a mesa, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas aos caminhos e convidados para as bodas quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que se encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai os pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que nós estamos vendo aqui nessa parábola, queridos, é essa festa que se faz e que irá ser feita no céu, quando o Senhor recolher todos os seus servos, todos aqueles que são seus. Mas esses, como esse jovem, estarão preparados diante do Senhor, usando as suas vestes nupciais, porque aqueles que não estiverem assim, vestidos com a vestimenta do Pai, eles não irão participar dessas bodas. Queridos, o que nós estamos vendo aqui é a graça e a misericórdia de Deus, demonstrada do amor para com o seu povo, enviando o seu Filho. O Deus Todo-Poderoso se humilha como aquele pai se humilhou. Ele é lançado ao mundo não como rei, mas como um homem comum, a imagem de pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu uma forma de pecado. Ele se humilhou para que nós pudéssemos ser exaltados. Nós, a exemplo desse rapaz, desse jovem, que não merecia ser considerado filho, hoje, juntamente com todos os outros, fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fomos inseridos nessa herança. Nós fomos alcançados e buscados por esse Pai amoroso,
que não mediu esforços, de se humilhar, de abandonar a sua glória em favor de nós, pecadores. E o que nós temos aqui, nessa parábola, no final dessa parábola, é o gozo e a alegria que nós teremos com o Senhor e o júbilo que existe no céu quando pecadores se arrependem. Quando homens buscam ao Senhor e reconhecem que não são dignos de buscá-los. E por não reconhecerem, por reconhecerem que não merecem o reino de Deus, eles o recebem pela graça e pela misericórdia de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Lá em Lucas capítulo 19, verso 10. A palavra de Deus é assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Queridos, sem arrependimento não há salvação. A graça de Deus é uma graça que recebe sem reservas o pecador arrependido. E nessa parábola nós estamos vendo o amor gracioso, a bondade e a misericórdia de Deus superabundando em amor para conosco. Nós, pecadores, nós, inimigos de Deus, nós, que é o exemplo desse rapaz, rejeitamos por natureza a comunhão do Pai e nos distanciamos completamente dele. E é esse Cristo que vai nos resgatar e nos trazer de volta para a comunhão com o Senhor. E ele se alegra, ele se regozija com o Filho